galera, o Brasil perdeu mais uma. Diniz, como eu disse, pode não chegar na Copa do Mundo. No vídeo anterior eu falei sobre isso e mostra mais uma vez que o Diniz não está totalmente preparado para assumir a seleção brasileira. Está explícito, está claro. Teve 2 jogos aí, um em casa e um fora, e mostrou que o Diniz não está preparado, infelizmente, para assumir uma potência como a seleção brasileira. E a gente vai falar bem rápido sobre isso, sobre esse jogo, sobre o que pode mudar, sobre o que pode acontecer no futuro da seleção brasileira, que não conseguiu vencer os 2 jogos das eliminatórias, estava 8 anos sem perder, tinha um tabu de mais de 20 anos contra o Uruguai, e tudo isso caiu de água abaixo, fora o Brasil que ficou 90 minutos sem chutar no gol. Tudo isso a gente vai falar bem rápido aqui nesse vídeo, entender o que pode ser resolvido para a seleção brasileira voltar a dar alegria para o torcedor brasileiro e a gente voltar a se encantar a ver a seleção brasileira, a pentacampeã do mundo, representando a sua torcida, representando a sua nação dentro de campo. Mano, antes disso, deixa eu pedir para você, se inscreve no canal, fortalece muito o nosso trabalho aqui, deixa o like, comenta bastante o que você acha desse trabalho do Fernando Diniz, se você acha que não tem jeito, que ainda tem que ter calma, porque é o começo, eu quero que você deixe nos comentários, beleza? Galera, Fernando Diniz não está conseguindo dar jeito na seleção brasileira e a gente vê que, infelizmente, ele tem cartas na manga, mas não coloca isso pro jogo, que dificulta aí a gente falar sobre permanência de Fernando Diniz, né? Que hoje, no Brasil, brasileiro pode ser sim o melhor treinador brasileiro. Agora o Tite foi pro Flamengo, mesmo que muitas pessoas não gostem do Tite, né? Mas aí o Tite foi pro Flamengo, mas hoje jogando futebol, hoje sem ser gringo, Fernando Diniz era assim a melhor opção para ser técnico interino / técnico da seleção brasileira. E infelizmente parece que isso não vai dar certo, tá? O porquê? O porquê é que, primeiro, que já começa aqui, independente de que a gente fala, já aconteceu de um treinador treinar a seleção e clube. Cara, não dá certo, não dá certo. Hoje em dia, o futebol tá mais puxado do que antigamente. Puxado no que sentido? As pessoas cobram mais, os torcedores cobram mais. É muito difícil o cara, por exemplo, vai disputar uma final da Libertadores, tá com a cabeça 100% preparada ali pra fazer com que a seleção brasileira renda dentro de campo. Então, cara, é muito isso. Mesmo que o Diniz seja um psicólogo aí de mão cheias, a gente sabe que não é fácil lidar com isso, lidar com 2 trabalhos e 2 pressões, que é a maior seleção do mundo e um time que está aí disputando uma final de Libertadores, que é a principal competição do seu continente. Então é muito difícil um treinador, mesmo que ele seja muito bom, conseguir render fazendo essas 2 coisas, certo? Então a gente viu que no jogo, cara, a gente já pode falar, o time do Diniz não deu um chute no gol em 90 minutos em campo, com um dos melhores jogadores em campo, e aí eu já vejo pessoas falando, o Brasil não vai pra frente enquanto o treinador da seleção não fizer uma convocação diferente de uma convocação que o Tite fazia. Se continuar nessa mesma linha, não vai dar certo, não vai pra frente, não vai ganhar, e blá 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 blá. Cara, isso pra mim é, como eu disse, blá blá blá. A pessoa que assiste futebol, que gosta de futebol, cara, reclamar de uma convocação dos 23 jogadores, falando que é por isso que o Brasil não tá ganhando, não vai render se não mudar isso, cara, isso pra mim é uma loucura, isso pra mim é uma pessoa que não gosta e não entende nada de futebol, tá? Não precisa ser especialista, não precisa ser mestre, mas, cara, se olhar pra convocação, tá? Claro que vai ter alguns porém, alguns jogadores que a gente vai entender sim que precisa ser convocado, mas a maioria, eu vou falar aqui pra vocês, 90% da seleção brasileira, os melhores foram convocados. Não tem melhor do que os 3 goleiros que foram convocados. Os zagueiros que foram convocados não tem melhores. Os laterais todos se machucaram. Foi o que tinha para trazer. Os meios de campo, Casemiro e Bruno Guimarães, o pessoal pedia na Copa do Mundo. Os próprios brasileiros, os próprios jornalistas, os próprios comentaristas. Todo mundo pedia essa dupla aí que tava jogando. Rodrigo, todo mundo pede. Vinícius Júnior é o melhor do Brasil. Falam que é até melhor do que o Neymar. Neymar, cara, não tenho nem o que falar. Aí a gente pode falar sobre os centroavantes, e isso aí a gente pode abrir discussão, mas os outros que eu falei, a gente, certeza, gente, não tem discussão, eles são inquestionáveis, tanto na seleção brasileira quanto nos seus clubes, e aí eu acho que é uma falta de sei lá, sabe, das pessoas entenderem que às vezes querem só criticar, cara, não querem entender o contexto. Infelizmente, as pessoas vão usar isso para ter engajamento e infelizmente vai dar certo, né? Mas é claro que a gente tem que olhar para o trabalho e falar que o trabalho é ruim. Empatar com a Venezuela em casa é ruim. Mesmo com a Venezuela fazendo uma bela campanha aí nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas só foram 4 jogos, gente. A seleção brasileira não pode passar sufoco na melhor fase da Venezuela. O Brasil tem que atropelar a Venezuela mesmo na melhor fase da Venezuela.
O Brasil não pode chegar no Uruguai, na casa dos caras, que tem um tabu que não ganhava mais de 20 anos. O Brasil tava 8 anos sem perder umas eliminatórias e não dá um chute no gol. E isso a gente tem que questionar. O trabalho a gente tem que questionar, porque o que mostrou o Diniz é que ele é muito teimoso. O Brasil não precisava ficar com Casemiro e Bruno Guimarães. Não precisava. Mexe, cara, mexe ali. Não, mas aí o que ele faz? O Neymar machucou. Infelizmente, o Neymar machucou. Fiz um shorts referente a isso. Vai lá, deixa seu like, me ajuda bastante. Mas não é sobre o Neymar que eu quero falar. O Neymar machucou. Em vez de ele colocar no meio de campo o Rafael Veiga pra armar esse jogo e abrir as duas pontas, porque os dois pontos do mesmo lado não deu certo contra a Venezuela, então contra o Uruguai não vai dar certo. Então abre um ponta. Ah, você quer colocar o Rodrigo no meio? Então recua o Rodrigo, coloca o David Neres pra jogar, Gabriel Jesus lá dentro, não coloca o Richarlison. O Richarlison tá na má fase, não tá fazendo gol, infelizmente não tá rendendo, cara. E a seleção brasileira, aí você vai dar armas, munição para as pessoas que estavam falando contra o Diniz sobre essa própria posição do camisa 9, vai dar armas pro Diniz, munição para atacar o Diniz. E essas pessoas vão estar certas nesse ponto. Cara, se o Gabriel Jesus já tá lá, não precisa colocar o Richarlison, que ele tá na má fase. O Brasil precisando vencer o jogo, coloca o David Neres para dar profundidade pro jogo, para ajudar o Ian Couto, mas não, ele não fez isso. E aí, infelizmente, a gente vê que o Diniz, com a seleção brasileira, ele não quer mostrar ou não tem um repertório, quer ser teimoso de ficar num só esquema, sendo que a seleção brasileira você pode trabalhar com vários esquemas aí, com um leque de grandes jogadores, e o Diniz, infelizmente, mostra que não está preparado para assumir uma seleção brasileira. Essa é a verdade, ele não está preparado, ele é treinador de clube e ainda ele precisa amadurecer muitas coisas, precisa ganhar títulos, ser consolidado mesmo, né? Quem sabe ganhando a Libertadores com o Fluminense, depois indo lá ano que vem, ganhando um brasileiro, uma Copa do Brasil, se consolidar de verdade, ganhando títulos para pegar a seleção brasileira aí no futuro, né? Porque a gente sabe que ele pode ser querido, ele pode dar um bom treinamento, mas a gente sabe que não é só isso que vai definir um bom trabalho. Infelizmente, tá? Eu não quero aqui condenar o Fernando Diniz, mas esses dois jogos mostrou que ele não está preparado totalmente, ou não está com a cabeça totalmente na seleção brasileira, e isso é muito ruim, isso é uma vergonha. A CBF não pode fazer isso. A CBF não pode fazer isso, é culpa da CBF, não do Fernando Diniz, porque a CBF não pode fazer com que um treinador venha treinar dois clubes. A seleção brasileira tem que ser principal, ela tem que ser o único objetivo do treinador. O treinador tem que pensar exclusivamente na seleção e no projeto que é ganhar a Copa do Mundo, que o Brasil está há mais de 20 anos sem vencer. E é isso que a CBF tem que aprender. E infelizmente a gente tá vendo aí que eles querem um treinador que parece que não quer, que tá tudo certo, mas não tá, que fala uma coisa, mas não é, e aí coloca um paliativo de um treinador que não tá com a cabeça 100% na seleção brasileira, e isso vai dar o resultado que é claro que a gente viu: derrotas e vexames com a camisa da seleção brasileira. Então, mano, eu quero que você já deixe no seu comentário esse meu desabafo, eu quero que você deixe a sua opinião, o que você acha, o que você pensa sobre o Fernando Diniz na seleção brasileira, se dá pra dar um tempo, se é só passar essa Libertadores que as coisas vão mudar. O que você acha que precisa mudar na seleção brasileira? Se é convocação, se é jogadores, se é tirar todo mundo e trazer todo mundo novo? Quero saber a sua opinião, deixa nos comentários. Mas antes, mano, de você comentar, se inscreve no canal, fortalece muito, como eu disse, o meu trabalho, esse meu sonho de falar sobre futebol. Me ajuda muito você se inscrevendo, deixa seu like. Se você não gostou do vídeo, deixa o dislike, mano. Fala por que você não gostou, que eu vou tentar melhorar. Falou, galera, é isso, tamo junto, falou e falou.